noite para você que está acompanhando a TV Vai Leão. Estamos iniciando agora entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini, que acabou de comandar mais um treino da Internacional. A equipe estreia no Campeonato Paulista neste domingo, dia 28. O jogo será contra a Ferroviária, às 19 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Carpini, boa noite. A gente começa a sua entrevista com a pergunta do Marcelo Pilon, do site Memória da Inter e Rádio Mix. Qual sua expectativa com a estreia da Internacional fora de casa, contra a Ferroviária do Pintado, e seu grau de satisfação com seu elenco, após a pré-temporada realizada? Boa noite, né? Boa noite ao torcedor leonino. A satisfação é grande, né? A gente está muito otimista, né, em fazer um bom começo, em fazer uma boa campanha. Não só um bom começo, mas um bom final também, né? Acho que a competição, a gente fala muito, é um jargão muito usado, né? Não importa como começa, como termina, mas eu penso que não é bem assim. Eu acho que tem toda uma continuidade, um contexto. São 12 partidas da primeira fase, então a gente precisa encarar cada jogo como uma decisão. A gente começa bem preparado, né? Claro que alguns pontos ainda precisam ser ajustados, trabalhados. Eu acho que a gente ainda vai ganhar muito durante a competição, no decorrer dos jogos, porque o que esse grupo precisa agora é um pouco de jogo, para a gente ter um pouco mais de conjunto, se conhecer melhor, as valências, as capacidades físicas dos 90 minutos. E a gente enfrenta um adversário fortíssimo, né? De um investimento muito alto, de um treinador muito experiente, que agora teve um acesso para a Série B, né, e eu conheço bem, inclusive já foi o meu treinador, o Pintado, então a gente conhece um pouco dele, sabe da capacidade que tem lá, não só como comissão técnica, mas também como atletas. A nossa briga hoje para a Internacional é os pés bem no chão, né? A gente precisa o mais rápido possível garantir a nossa permanência. Eu acho que para a grandeza da Inter é pequeno demais, né? Talvez o torcedor possa pensar, mas eu acho que é um passo de cada vez, né? Então a gente tem, para dar o segundo passo, precisamos dar o primeiro. Então o nosso primeiro passo é a permanência, é uma campanha segura, sólida, consistente, um bom futebol, um futebol competitivo, e à medida do possível a gente poder sonhar com coisas maiores. Eu acho que são objetivos um pouco diferentes, a Ferroviária tem uma obrigação maior dentro da competição, mas eu estou muito otimista e confiante para esse começo. Rodrigo Ribeiro, da TV Opinião. Como você avalia a preparação da equipe para o Paulistão? Acha que foi tempo suficiente e o time está 100% para o início da competição? Bom, 100% nunca, né? Eu acredito até que a gente não vai terminar o Paulistão 100%. A gente vai estar o mais próximo do ideal possível a cada jogo, a cada semana, a cada dia de treinamento. Foi sim um período importante, um período considerável, né? Como eu falo sempre, a gente ter uma mudança do elenco tão grande como foi, aí mais de 80%, 90%. Né, e colocar uma característica, uma ideia de jogo diferente, aquilo que eu e minha comissão nós pensamos, e trabalhar a parte tática, técnica, física em 30, 35 dias, com jogadores chegando a toda semana, realmente é um desafio grande, sabíamos disso quando nós aceitamos, mas eu tô confiante sim, eu acho que a gente chega num ponto, um bom ponto, um ponto ideal para uma estreia, mas não ideal do que os atletas, né, do que eu, minha comissão, o que nós queremos ainda para a Internacional. Mas a resposta que esse grupo tem dado tem sido maravilhosa, o comprometimento, a unidade que tem se formado dentro desse vestiário, e eu prego muito isso para eles, o vestiário é o ambiente deles, é o nosso ambiente, é onde ali a gente se acerta, a gente se abraça, a gente se cobra, e isso tem sido muito legal, apesar do pouco tempo de convívio, a gente vê que eles já têm uma sintonia legal, e a maneira que eles aceitaram a ideia, eu acho que facilita e nos dá uma confiança grande para a estreia, apesar que eu falo sempre que a gente aqui, enquanto comandante, colocar umas ideias e propor isso não é difícil é estar ali dentro como eles estão e executar com qualidade como eles têm feito. Então a responsabilidade é toda minha, eu quero que eles estejam mais leves possível para desempenhar o melhor futebol, desempenhar o melhor de si, e que eles possam assim conquistar as suas metas individuais e nossos objetivos, né, coletivos. Marcos Almeida, da página Leão Mil Grau no Facebook e Instagram. Nos últimos anos, este é teoricamente o melhor time da Internacional que estreia em uma competição. Muitos jogadores bons e experientes. Os torcedores estão extremamente animados e esperançosos com a participação da equipe no Paulistão. Como você está trabalhando com os jogadores a questão da ansiedade dos torcedores com relação ao time? Bom, acho que formamos sim uma equipe forte, competitiva.
Toda essa expectativa é criada em função da montagem, dos nomes, mas a gente sabe que o futebol está muito em cima de resultado. Acho que dando muito certo não é a melhor montagem, e quando as coisas tendem a não caminhar também não é a pior montagem. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio, um discernimento tem que ser muito prudente, muito calmo nessas colocações, porque às vezes a gente acaba tomando algumas opiniões em cima da paixão, e eu penso que o futebol é muito razão, né? Em todos os pontos você cresce, em todos os pontos você tem dificuldades, você tem erros, tem acertos. Então a expectativa que se criou, ela é boa, mas ela aumenta a nossa responsabilidade, e isso também não é o problema. A gente está ciente de tudo isso, mas eu prefiro conter a euforia dos atletas, talvez mais até dos torcedores, porque os atletas eles têm uma larga experiência, né? Tem os pés bem no chão. Os mais jovens já viveram coisas grandes também, alguns mais tarimbados aí, e eles sabem que o futebol ele se resume dentro de campo os 90 minutos. A montagem pode ter sido boa, a preparação boa para a temporada, os jogos, treinos, mas a gente precisa dar uma resposta dentro do Campeonato Paulista. Não é o primeiro jogo, não é a 5ª rodada, nem a 12ª. A gente precisa de um todo, a gente precisa de uma consistência e de uma constância dentro da competição, para que aí sim a gente possa analisar, né? Claro que olhando de maneira fria é um bom elenco, não posso falar dos outros elencos porque não participei das outras montagens, mas eu tenho que, para mim, o melhor, porque os que estão comigo foram os que eu escolhi, então os que estão do meu lado, para mim, são os melhores. Comissão técnica, diretoria, vocês da staff, todos que estão aqui no clube envolvidos são importantíssimos nesse processo, todos vocês contribuem para esse resultado final, e para mim esse elenco é o melhor porque é os que estão comigo. Para finalizar, Vitor Silva do Notícias do Esporte. Não se trata de uma pergunta, mas gostaria que mandasse um recado para a torcida. O que ela pode esperar desta equipe dentro da competição e se ela pode sonhar com a classificação? Torcedor leonino, o mesmo sonho seu é o meu, é o desse grupo, é o dessa diretoria, sonhar com uma classificação. A gente sonha com quartas, com semi, com final, mas como eu falei anteriormente, acho que um passo de cada vez. Antes do segundo a gente precisa dar o primeiro. A Inter vem num processo de reconstrução depois de anos difíceis, né? Tempos áureos em décadas passadas, viveu momentos muito ruins. O Paulistão do ano passado foi muito bom para esse momento que nós estamos vivendo hoje, e a gente precisa deixar esse momento muito bom para a continuidade da instituição. Então, eu peço que o torcedor tenha paciência, tenha um carinho com esses atletas, né? Que nos incentive, nos apoie o tempo todo. A gente sabe que, infelizmente, não teremos a presença do torcedor, a gente sabe o tamanho da força do torcedor da Inter aqui dentro do Limeirão, mas essa energia positiva, toda essa torcida, esse carinho, esse incentivo, esse apoio vai ser muito importante e vai contribuir muito aí para a nossa campanha. Então pode esperar um time competitivo, um time que joga sempre com os objetivos de buscar o gol, de ser uma equipe ofensiva, de jogar um bom futebol, independente das dificuldades do adversário. A gente não muda a nossa maneira de jogar. A gente espera que o torcedor possa nos apoiar durante toda essa caminhada.